Vidas que falam todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Eu desejo-te uma boa manhã de quinta-feira e tenho a plena certeza que a misericórdia do Senhor está sobre ti, porque o Senhor ainda te concedeu a oportunidade de poder acordar e ter um tempo de meditar. Por isso vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu santo amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua misericórdia para conosco. Abençoa-nos com a tua palavra e nos instrui no caminho em que devemos andar. Suplico e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje diz: Pedro olhou para trás. Em Mateus 14, 31, Jesus disse para Pedro: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Este é o incidente que ocorreu no mar da Galileia, na noite da tempestade, em que os discípulos, após ter terminado de ver o maravilhoso milagre que Cristo fez da multiplicação de pães, eles se retiraram para outra margem do lado, mas, cogitando pelos seus pensamentos sobre aquilo que Jesus tinha feito, veio a tempestade sobre eles. Vamos ouvir a história. No meio dessa tempestade, Jesus aparece andando sobre o mar e Pedro pede a Jesus que pudesse ir ter com ele. E diz a meditação que, olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente, como satisfeito consigo mesmo, porém volta-se para os companheiros do barco, desviando os olhos do Salvador. O vento ruge, as ondas encapelam-se alterosas e interpõem-se exatamente entre ele e o Mestre. E ele teme. Por um momento Cristo fica-lhe oculto e a sua fé desfalece. Este é o grande problema que nós todos enfrentamos, né? Gostamos de se sentir satisfeito conosco mesmo, com os feitos que nós fazemos ou que realizamos. E quando vem uma onda, às vezes de crítica ou de acusação, nós começamos a desfalecer na fé. Vamos continuar. Diz que Pedro começa a afundar, mas ao passo que as ondas pronunciam morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada: Senhor, salva-me! Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Andando lado a lado, a mão de Pedro na do Mestre, entraram juntos no barco. Mas Pedro estava agora rendido e silencioso. Por quê? Não há coisa terrível quando nós desviamos os nossos olhos de Jesus. Infelizmente, nesse tempo em que as tempestades e as ondas estão se avolumando, milhares daqueles que se dizem cristãos estão desviando os olhos de Jesus. Nenhuma razão Pedro tinha de se vangloriar sobre os companheiros, pois por causa da incredulidade e da exaltação quase perdera a vida. Exaltação própria. Então nós podemos ver aqui que quando ele deixou de fixar os olhos em Jesus, ele começou a afundar. Mas depois que olhou para Cristo, novamente bradou, veio o socorro. E de mãos dadas com Jesus, pôde caminhar até entrar no barco, livre do perigo. Isto é uma lição para nós. Não há como caminhar sob a tempestade, sobre o mar, sem estar seguro nas mãos de Jesus. Ao desviar de Cristo o olhar, foi-se-lhe o pé e ele a submergir-se. Quantas vezes, ao sobreviver-nos a aflição, fazemos como Pedro? Nós olhamos para trás, nós olhamos para os problemas, olhamos para as ondas em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as orgulhosas águas passam por sobre nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse,
não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Quando Jesus disse, Pedro, vem, quando ele pediu ao Senhor, quero ir ter contigo, Jesus disse, ele vem, não era para que ele fosse afundar, mas era que ele andasse sobre as águas até aos pés de Jesus e viesse com Jesus de volta até o barco. Mas uma coisa fez com que ele começou a afundar-se a ponto de correr o risco de perder a vida. Deixou de fixar os olhos em Cristo. Sentiu-se orgulhoso e vaidoso por estar a andar sobre as águas. Este é o problema que todos nós enfrentamos. Nesse incidente no mar, desejava mostrar a Pedro sua própria fraqueza, que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio das tempestades da tentação, só podia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. O mesmo é para nós. Enquanto nós não descansarmos no Salvador, deixarmos de viver vida ansiosa, vida preocupada com adquirir os bens dessa terra, com os problemas dessa vida, nós vamos afundar. Era no ponto que mais forte se julgava que Pedro era fraco. E enquanto não discernisse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava de confiar em Cristo. Acha que Pedro aprendeu a lição? Houvesse aprendido a lição que Jesus lhe buscou ensinar naquele incidente no lago, e não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. Que grande prova? Foi quando ele negou Jesus. Porque Jesus tinha lhe dito, Pedro, tu não me negarás. Ah, não, eu não nego o Senhor. Ainda que todos neguem, eu não, vou até a morte. Autoconfiança. Infelizmente, hoje o mundo social educa as pessoas para ter autoconfiança. Você consegue tudo, você tem poder em ti mesmo. Há dentro de ti uma força que basta buscar essa força e vais conseguir. Mentira, falsidade de Satanás. Ele disse lá no Jardim do Éden que Eva seria igual a Deus. E hoje ele só muda a estratégia. Você tem poder em ti mesmo, tem força em ti mesmo. E muitos estão caindo e fracassando por causa dessa autoconfiança. Dia a dia, instrui Deus aos seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, prepara-os para a parte que têm de desempenhar naquele mais vasto cenário que a sua providência lhes designou. É o resultado de sua prova diária que determinará ou que determina a vitória ou a derrota deles na grande crise da vida. Então, todos os dias nós passamos pelas pequeninas provações, no lar, no trabalho, pela rua, andando, vendo coisas, ouvindo. Nós passamos pelas provações. E essas pequenas provações nos preparam para a grande. Se somos derrotados nas pequenas, não esperemos ser fortes e ganhar vitória nas grandes. Porque o Senhor disse, quem for fiel no mínimo, será fiel no muito. Portanto, meu querido amigo, a meditação desta manhã convida-nos a fixar os olhos em Cristo. Por isso eu te convido a ver o hino 360 do Inário Adventista. Vai lá no YouTube e escreve 360 Inário Adventista, o hino número 360, ou escuta esse hino com atenção, medita nas palavras. O único caminho para nós alcançarmos a vitória é os olhos fixos em Jesus. Assim podemos caminhar sobre as ondas. De outra maneira, vamos afundar. E eu tenho visto muitos afundar. Eu também já escapei a afundar-me, muitas vezes. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que ao grito, ao brado de socorro, Ele estende as mãos. E esta manhã, se você está se afundando, grita que Cristo estenderá a mão rapidamente para ti. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma boa quinta-feira na presença do Senhor. Amém.